que muitas vezes há uma confusão entre o advogado e quem ele está defendendo, né? E aí vem imputações, como é que, por exemplo, uma coisa vulgar, ele está defendendo alguém que matou uma pessoa X, por exemplo. Todos têm direito à defesa, mas ele não se confunde com quem ele está se defendendo, né? Quem ele está defendendo. Eu me lembrei agora de um caso, são tantos grandes advogados na história do Brasil, mas é a figura do Sobral Pinto, que é uma das grandes figuras históricas do século XX brasileiro da advocacia. Católico, fervoroso, defendeu Luiz Carlos Prestes, né? Na terrível ditadura do Estado Novo. Vocês leiam o que é o Tribunal de Segurança Nacional, o juiz chegava com a sentença pronta, defendeu. Então é isso que é muito importante. Eu admiro muito o trabalho dos advogados e nesse julgamento em particular, o esforço que fizeram para defender os seus clientes, né? Passo para o doutor Hélito Arruda. Essa distinção entre abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L, com de golpe de Estado, 359M. Suas considerações, né? Professor, primeiro quero dizer que não é fácil falar depois do professor Gustavo e depois do Alexandre. Eles conseguem exaurir o tema de uma maneira muito profissional. Fica um trabalho um tanto quanto hercúleo, uma sustentação oral curta aqui que me traz uma problemática. Você falou do Sobral Pinto, eu lembrei daquela situação em que um ilustre advogado do passado foi conversar com o presidente e disse: vou impetrar um habeas corpus para livrar os ministros do Supremo. Ele falou: tudo bem, não tem problema nenhum, mas quando eles julgarem, quero saber quem vai julgá-los. Foi no governo Floriano Peixoto, no começo da República. Trágico, revolta da Armada, Revolução Federalista, bombardeio do Rio de Janeiro, intervenção no Supremo. Ele nomeou médico até, talvez o único médico. Barata Ribeiro nomeou 2 generais, foi uma confusão. Mas é porque era notável saber, não estava escrito o quê, né? Não, ele falou, mas ainda é. Então, ainda é. Então, aí foi mas depois essa questão foi resolvida. O ministro Celso de Mello tem um pequeno opúsculo, palavra que ninguém usa mais, uma história do Supremo, em que esse fato, inclusive, é bem analisado. Desculpe, professor. Imagina, que é uma lembrança que vem aqui, a gente vai capitulando. Me parece que não há nenhum impedimento de ter essas duas tipificações criminais de forma autônoma. A explicação do Dr. Alexandre é muito clara, né? Você pode eventualmente ter uma ruptura institucional, tentar de alguma maneira modificar o Estado Democrático de Direito. Isso me parece algo perfeitamente possível e eventualmente não alcançar o golpe de Estado. E, por outro lado, me parece também ser possível você tentar o golpe de Estado e a ruptura institucional por meio da abolição do Estado Democrático de Direito. A questão toda que se coloca aqui, e esse é um ponto importante que se dá, foi inclusive alvo de defesa dos advogados que lá estiveram e manifestação de alguns dos ministros ao longo desse período, a questão que versa sobre a tentativa. Porque, a bem na verdade, o que o legislador tentou proteger quando da vigência dessa lei é proteger exatamente que o Estado se mantivesse de pé. Porque a tentativa precisa, do ponto de vista jurídico, ser sancionada numa sanção penal, como mencionou o professor Gustavo, porque se a tentativa consegue alcançar o exaurimento, ou seja, se ela consegue alcançar o resultado naturalístico, não tem mais o que se julgar. Porque o Estado Democrático de Direito será posto em xeque, não vai haver em tese mais o Estado Democrático de Direito, talvez a Suprema Corte já não tenha mais condições de julgar tal qual se julga hoje, com a transparência que nós temos por todas as questões que envolvem o processo, garantidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. E se o golpe de Estado de fato alcança o exaurimento, não há mais que se falar em julgamento ou imputação de qualquer vertente criminosa a quem quer que seja, porque haverá ali um indivíduo com poderes tão grandes que não fará diferença alguma qualquer imputação, porque a ele pertencerá todos os poderes. Então me parece clara a possibilidade dessas duas capitulações criminais e, neste caso em especial, ainda que uma das defesas tentasse hoje alegar que
e ontem também teve isso, né? Que se eventualmente chegarem à conclusão de que eles tentaram ali ou entraram dentro do Intercrimes, eles participaram apenas na cogitação, não efetivamente deram início e tal, aquela coisa toda, é importante lembrar a denúncia do PGR, que traça um histórico alongado, um histórico pormenorizado e com uma riqueza de detalhe muito grande, o que dificulta muito o trabalho de defesa, de como ocorreu desde 2021. O golpe do dia 8 foi só o estopim, mas segundo a PGR, já vinha sendo articulado desde 2021, com o financiamento em frente aos quartéis generais, com as reuniões que chegaram onde chegaram, com as tratativas e criações de documentos e tal. Então, a PGR tem um arcabouço muito forte e faz com que as defesas tenham uma dificuldade imensa para conseguir romper e criar uma ruptura da acusação de abolição do Estado democrático do direito e do golpe do Estado, que me parece que não só é possível, como o professor Gustavo Badaró colocou, como ainda é possível que sejam capitulados como crimes autônomos, o que significa dizer que as penas sejam somadas na sua integralidade.